Você sente que React parece confuso, cheio de coisa para aprender? A real é que você só precisa entender duas coisas para começar bem: componente e estado. Se você entender isso hoje, você já consegue criar qualquer app simples, né? E o mais importante, você começa a criar projetos de verdade, que é onde você realmente aprende. Antes da gente focar no React, deixa eu te lembrar uma coisa, né? React não faz mágica. Então, se você ainda não tem uma boa noção de HTML, CSS e JavaScript, eu recomendo muito que você fortaleça essa base primeiro. Você não precisa ser um expert, mas entender como essas coisas funcionam vai te ajudar muito a entender o React e evitar que tudo pareça bruxaria. Então beleza, bora falar do primeiro conceito, componentes. Quando você desenvolve com React, você não escreve a sua página inteira em um bloco gigante. Você quebra ela em pedaços menores e reutilizáveis e esses pedaços são os componentes. Imagina peças de Lego. Cada pecinha é um componente e você combina eles para montar a sua interface. Então, por exemplo, imagine uma página com um header e 3 cards. Você cria um componente card e usa ele 3 vezes, e um componente para o header que aparece uma vez. A mágica aqui é, você só escreve o componente uma vez e pode usar ele quantas vezes quiser. E sim, você pode quebrar em pedaços ainda menores se fizer sentido. Mas cuidado para não cair na armadilha de abstrair demais também. No nosso exemplo, um componente para o header e um para o card já resolve. O componente card seria algo assim, se fosse completamente fixo. Mas a ideia é usar ele para mostrar diferentes informações, então ele receberia propriedades para tornar ele dinâmico e reutilizável. E aqui vai um ponto muito importante também. Componente não é só visual. Cada componente também carrega sua própria lógica, comportamento e dados. E aí entra o nosso segundo conceito, o estado ou state. O estado é o que faz o seu componente ser dinâmico, reagir e mudar. Pensa nele como se fosse uma variável, mas que quando muda, faz o React atualizar automaticamente a interface. Olha esse exemplo aqui. Se eu uso uma variável comum no JavaScript, ele muda no código, mas a interface não muda junto. Agora, usando um state com o useState, quando eu atualizo o estado, a interface muda na hora. E como funciona? A função useState te dá duas coisas. A primeira é o valor atual do estado, e a segunda é uma função que você usa para atualizar esse valor. Toda vez que você usa essa função para atualizar o estado, o React re-renderiza o componente com um novo valor. Isso é o que faz o React ser declarativo. Você diz o estado atual é X, e o React cuida do resto. E olha que legal, tudo que depende desse estado também muda. Por exemplo, imagina que eu tenho um slider que controla a temperatura. E junto com isso eu tenho um texto que mostra a temperatura atual, conforme eu vou interagindo com esse slider, e outro texto que mostra o estado da água, se é sólido, líquido ou gasoso. Se eu mudo a temperatura, tudo isso é atualizado automaticamente. Isso porque quando o estado muda, o React renderiza o componente inteiro e as variáveis recalculadas aparecem com o valor certo. E aqui vem outra coisa muito legal para você entender. Componentes no React são basicamente funções JavaScript. Então quando a gente fala que o componente renderizou, basicamente a gente quer dizer que a função foi chamada, foi executada. Olha esse exemplo aqui. Isso aqui é uma função, ela retorna um pedaço da interface, o React executa essa função e mostra isso na tela. E sabe quando você usa um componente dentro de outro? É basicamente uma função chamando outra função. Nesse exemplo aqui, o Caio está chamando title, description e button. Tudo isso são funções, né, ou componentes. E aí faz todo sentido, porque quando o estado muda, o React simplesmente executa essas funções de novo e a interface aparece atualizada. É o que chamamos de re-render. É um pouco mais complicado do que isso, né, obviamente, mas tem um vídeo no canal aprofundando esse tópico, caso você queira entender mais a fundo, mas por enquanto tá tudo bem pensado dessa forma, fica mais fácil de entender. É óbvio que o ecossistema React envolve muitas outras coisas, mas a base é isso. Se você entender essas duas coisas, eu acredito que fica muito mais fácil daí pra frente, né? Porque sinceramente no React basicamente é tudo componente e estado. Eu quis trazer esse vídeo mais simples hoje, mas se você gosta de tópicos mais aprofundados e mais detalhados, tem outros vídeos no canal que seguem esse formato. Aí se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de deixar nos comentários sugestões para próximos vídeos. E é isso, valeu!